Vamos falar sobre a menopausa? Menopausa é o período da vida da mulher que começa depois da última menstruação. Então, como é que eu vou saber se eu estou ou não na menopausa? A menopausa a gente dá o diagnóstico depois de 1 ano sem menstruar. Então, depois que passa 1 ano sem menstruar, estou na menopausa. Antes disso, é chamado de climatério. A menopausa ocorre porque o ovário começa a produzir menos hormônio. A partir dos 40 anos, ele vai produzindo menos hormônio e ali perto dos 50, chega quase a zero produção hormonal. E aí a gente para de menstruar. Então, é por isso que ocorre a menopausa. Em média, na população brasileira, em torno dos 50 anos, mas pode ser um pouco antes ou pode ser um pouco depois. E como é que eu posso saber que eu posso estar entrando na menopausa? Uma observação do ciclo menstrual. Em geral, o ciclo começa a ficar mais curto. Então, por exemplo, a menstruação que era sempre de 28, 30 dias, começa a ficar a cada 21, 22, 23 dias, os ciclos mais curtos. Depois ele começa a falhar. Então, começa a menstruar hoje, aí 2, 3 meses depois menstrua de novo, então começa a ter falhas nos ciclos menstruais, até que a menstruação não vem mais. Outro sintoma comum que começa a acontecer também antes de entrar na menopausa são os famosos calorões. O que são esses calorões? São ondas de calor que são muito rápidas, assim, em torno de segundos, que sobe do tronco para o rosto. Então vem uma onda de calor, às vezes acompanhada de um vermelhidão, também de suor. Então são ondas de calor, elas são mais comuns à noite, então às vezes acordam a gente com esse calor e começam a atrapalhar o sono. Além dos calorões, também pode ter outros sintomas, como queda de cabelo, unha mais fraca, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, dor na relação sexual pelo ressecamento, alterações de humor, diminuição da vontade das coisas, menos vontade de sair de casa, menos vontade de fazer exercício, menos libido. Então, diminuição da vontade também são sintomas comuns, mas tem mulheres que não sentem nada, que passam super bem por essa fase. E como lidar com os sintomas da menopausa? Então depende do sintoma e depende de quanto isso está atrapalhando o dia a dia, né? Alguns sintomas são temporários, por exemplo, o calorão. O calorão em geral fica nos primeiros 2 anos de menopausa e a tendência é ir desaparecendo. Tem pessoas que ficam mais tempo? Tem, mas a tendência é desaparecer depois de 2 anos, os calorões. E se estiver atrapalhando muito, o que a gente pode fazer? O tratamento clássico é o uso de reposição hormonal, mas a reposição hormonal tem os seus riscos e também nem todo mundo pode ou quer fazer o uso. Então existem outras alternativas também não hormonais para os sintomas de menopausa. Para os calorões, por exemplo, a atividade física ajuda muito. Também existem alguns medicamentos, desde fitoterápicos até alguns medicamentos como antidepressivos, que acabam tratando também os calorões. Então, pro ressecamento da pele, pode ser feito tratamentos dermatológicos para isso, se estiver atrapalhando, para a unha, para o cabelo também. Para o ressecamento vaginal, pode ser usado cremes locais de hormônio ou cremes hidratantes vaginais, ou mais modernamente o uso de aparelhos como radiofrequência, o laser vaginal, que também ajudam muito nisso. Uma dúvida comum no consultório é: e eu preciso fazer reposição hormonal? Não, não se precisa fazer reposição hormonal. A reposição hormonal é uma alternativa quando os sintomas de menopausa estão atrapalhando o dia a dia da mulher. Se eles não estão atrapalhando, se a pessoa não tem muitos sintomas, não precisa fazer o uso da reposição hormonal. Uma dica importante é: faça atividade física, cuide da alimentação, porque isso é crucial e ajuda a passar melhor por essa fase de climatério e menopausa.